E sobre a história do partido, o deputado Rubens Pereira Júnior, que foi o autor da iniciativa de prestar a homenagem ao PCdoB, concedeu entrevista ao programa Portal da Assembleia, apresentado diariamente às 8h30 da manhã por Cristiane Moraes e Adalberto Melo. Acompanhe os melhores momentos da entrevista. Deputado, o PCdoB é o partido mais antigo em atividade no Brasil, mais de 60 anos na clandestinidade. O que o senhor entende como principal legado desse partido para a vida democrática do país? Justamente manter a coerência de sempre estar do lado dos trabalhadores, sempre estar do lado dos oprimidos do nosso país e do nosso estado, tendo sempre resistido bravamente, algumas vezes pagando com suas próprias vidas, resistindo às ditaduras e às opressões. Então este é sem dúvida o legado que o PCdoB deixa ao longo desses 90 anos. Tu veres a história dos 90 anos do PCdoB, é tu acompanhar a história do Brasil nos últimos 90 anos. As ditaduras, os golpes, as opressões e o PCdoB lá resistindo bravamente. Bom, deputado, com todos esses princípios que regem o Partido Comunista do Brasil, é difícil uma eleição fazer determinadas composições? Como é que tem sido esse exercício, já que a gente está falando num ano de eleição? É muito difícil, mas o partido tem uma orientação programática. Então, as nossas alianças não são determinadas apenas pelos nomes, mas sim pelos conteúdos dos programas, pelos planos de governo. É assim no campo federal que desde 89 nós apoiamos o PT. O companheiro Lula foi, desde 89, da sua primeira eleição, o PCdoB foi o único partido que sempre o apoiou, algumas vezes apoiando mais do que o próprio PT, naquele momento em 2002, quando ainda sugeriram uma prévia entre o Lula e o Eduardo Suplicy. Em 2005, já no governo, no momento de crise pós-mensalão, o PCdoB defendeu energicamente o governo por acreditar que vinha fazendo as transformações necessárias na sociedade e continua agora também no governo da presidente Dilma. Então, apesar de termos diversos aliados, temos algumas diferenças programáticas. E são essas diferenças programáticas que nos aproximam, nos distanciam dos outros partidos. Quais são as bases desses princípios que não devem ser negociadas em hipótese nenhuma? São algumas bases que estão em processo de reformulação constante. Hoje o PCdoB tem um processo de um socialismo moderno, uma reconstrução de um país a partir de base socialista, mas que caminha na direção do fortalecimento e do respeito à autonomia da nação, a respeito ao país. E algumas reformas são indispensáveis para que nós alcançamos esse objetivo, como a reforma na educação, reforma política, reforma nos meios de comunicação, democratizando o acesso a eles, reforma do sistema de saúde, garantir que as pessoas vivam em paz, ou seja, a reforma do sistema de segurança e algumas outras, reforma tributária. Afinal de contas, quem tem pouco paga muito e quem tem muito paga pouco ou quase nada. Então, essas reformas que seriam os princípios que norteiam hoje o Partido Comunista do Brasil. Bom, deputado, nos últimos anos os partidos vêm passando por um remodelamento interno, né? E que passa também por essa construção de valores, como, por exemplo, a questão do voto feminino, que o PT, né, encara de forma diferenciada em relação aos outros partidos. Como é que tem sido essa construção dentro do PCdoB, por exemplo, na formação dos quadros das pessoas que integram o partido? No PCdoB isso é ainda mais intenso pela sua história. 90 anos, desde 1922. E 1922 já foi um ano emblemático para o Brasil. Semana da Arte Moderna, muitos movimentos fortes no sentido de ampliação e valorização da República recém-conquistada, recém-construída, e que ainda assim trazem efeitos concretos no nosso partido. Então, o PCdoB é o único partido que participou efetivamente de 3 constituintes, de 3 constituições democráticas. O PCdoB estava lá ajudando a construir, passou por diversas fases, porque a realidade de 1922, antes da ditadura Vargas, era completamente completamente diferente da realidade que nós enfrentamos no segundo ciclo do PCdoB, que foi do período da ditadura militar. E agora estamos num terceiro ciclo, num período de democracia. Temos uma democracia ampla, plena, aí há mais ou menos 25 anos. É o período de maior estabilidade e legalidade, formalidade do PCdoB. Ao longo dos seus 90 anos, é de 85 para cá. Então, cada um ciclo desse trazia consigo uma diferente formação de quadros, trazia consigo uma diferente base principiológica. Hoje nós temos a noção de que o PCdoB é um partido de massas, mas dirigidos por quadros. Então nós temos que formar nossos quadros. Pode ser na universidade, pode ser no sindicato, no movimento social, pode ser inclusive no movimento político. Mas o importante é que esses quadros sejam formados, que tenham conteúdo, que estejam prontos para o debate de toda a sociedade maranhense e brasileira. Há uma dificuldade no Brasil ainda das pessoas assimilarem a questão das bandeiras partidárias, dos programas dos partidos
Isso acontece em parte porque alguns partidos acabam não cumprindo ou negociando algumas bases de seus programas e, de outro modo, por falta de informação também do eleitor. O que é preciso fazer para fortalecer os partidos e os princípios desses partidos em relação a esse contato com o eleitorado? É um trabalho de conscientização. No PCdoB é ainda mais difícil por conta de requisitos da ditadura, onde o comunismo era abominado, era aterrorizado, essa é a expressão. O Lula, na primeira eleição, em 1989, quando ele perdeu para o Collor, o principal motivo é que ele era barbudo, feio e comunista. Então ninguém podia votar nele. Depois de 10, 15 anos, quando finalmente ele se elegeu presidente, ele mostrou que não era nada disso. Que o comunismo hoje, o socialismo, é justamente valorizar especialmente a área do social, reduzir as desigualdades existentes no nosso país. Então, esse preconceito já vem sendo diminuído. Mas o trabalho de conscientização é feito em tempo real e constante. Temos um curso de formação socialista, onde nós temos um vídeo com um plano diretor, diretriz, motor, dizendo quais são as bases do nosso programa socialista, que esse curso nós exibimos nas reuniões dentro do partido, na reunião dos sindicatos, onde nós exibimos no interior do estado do Maranhão. Eu mesmo já estive acompanhando o vereador Geraldo Castro na exibição de vídeos como esse, na cidade de Caxias, na regional dos Cocais. Isso aconteceu em Imperatriz, isso aconteceu na Grande São Luís, de certa forma isso vem acontecendo no país inteiro. Então é trabalho de conscientização que isso o PCdoB faz. É um partido diferente, não é um partido apenas de tempo de eleição, mas é um partido que quer discutir a nossa cidade, discutir o nosso estado, apresentar alternativas reais para garantir o crescimento econômico e principalmente o combate às injustiças sociais no nosso país. Deputada, a gente tem visto essa conquista, né, acontecendo ao longo dos anos de espaço político aqui no Estado, com a presença, né, de representantes do PCdoB no Parlamento, tanto no Parlamento Estadual quanto no Parlamento Federal, e a atuação, né, desses representantes. Como é que o senhor faz essa avaliação do partido nos últimos anos aqui no Maranhão, nessa participação política? O partido optou por fazer uma revolução por dentro do sistema. Então não adianta hoje você pegar em armas. Hoje o caminho é você construir uma base democrática através de eleições, disputando, acumulando força para garantir o processo de evolução. Não seria mais nem uma revolução rumo ao socialismo. E isso o PCdoB vem fazendo muito bem. De 2006 para cá tivemos um crescimento vertiginoso no Maranhão, a partir da entrada do companheiro Flávio Dino, em 2006 se elegendo o primeiro deputado federal do PCdoB. Em 2008 elegemos 2 vereadores na Câmara de São Luís, da capital, o vereador Fernando Lima e Rose Salles, e mais o primeiro suplente que assume, está exercendo, Geraldo Castro. Em 2010 elegemos pela primeira vez um deputado com assento nesta casa, que fui eu. Antes o deputado Luiz Pedro já tinha sido eleito, só que era quando o PCdoB estava na informalidade, então ele foi eleito sendo comunista, mas eleito pelo MDB, e isso vem num sentido crescente. Em 2010 disputamos a eleição de governador do estado, perdemos o segundo turno por muito pouco, mas ficou marcado como um partido que mais cresce no estado do Maranhão. Iremos disputar mais de 30, 40 prefeituras no estado do Maranhão, temos chapas próprias de vários municípios para eleger uma bancada muito forte de vereadores para garantir o crescimento do partido, um crescimento com qualidade. Não adianta crescer de qualquer jeito. Nós tínhamos um prefeito, ele não votou no nosso candidato a governador, Flávio Dino. Nós expulsamos, porque nós não queremos alguém que não esteja definitivamente aliado ao projeto. E o projeto é garantir uma ampliação da oposição no estado do Maranhão e, em 2014, a vitória do companheiro Flávio Dino ao governo do estado. Em relação às eleições municipais aqui da capital? O PCdoB estará presente. Nós não sabemos se o Flávio é candidato ou não. Nós não sabemos se eu posso vir ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito ou não. Mas o que nós temos certeza é que nós não desapontaremos a população da nossa cidade, que espera ansiosamente que o PCdoB participe ativamente. Afinal de contas, a população percebe que o PCdoB é um partido de oposição ao prefeito João Castelo. Afinal de contas, nós enfrentamos ele em 2008, nós perdemos no segundo turno, e que também nós somos o partido de oposição ao atual governo do estado, a governadora Rosiana Sarney. Em 2010 também nós nos opomos. E estamos fazendo nesse tempo todo uma oposição crítica, uma oposição propositiva, mas uma oposição resistente, sem se render. A população entende bem isso e espera nosso posicionamento. E no momento certo, nós diremos à população como nós vamos participar. Se é o Flávio que é candidato ou não, eu entendo que este não é o momento de discutir. Até por ele estar passando por um momento de dificuldade familiar, que foi a perda de um filho. Ele está acompanhando a investigação no inquérito policial, é normal, é razoável isso. E que logo após este momento, aí sim nós debateremos. Mas o PCdoB não é só o Flávio. O partido está conversando com todos os nossos parceiros políticos, nossos aliados,
Nós estamos conversando com toda a sociedade, movimentando fóruns distritais na nossa capital, para que possamos chegar na eleição com os bons nomes e principalmente com um bom programa de governo para a nossa capital. Bom, deputado, o senhor apresentou um projeto relacionado ao controle, né, do Poder Executivo, dos atos administrativos do Poder Executivo. Qual a importância desse controle por parte da população? Olha, para garantir um acesso do cidadão a qualquer informação pública. Vou dar um exemplo. O ex-governador Zé Reinaldo entrou com uma ação pedindo o mandato da governadora Rosena Sarney do TSE. Essa ação está tramitando. Ele precisou de alguns documentos. Fez uma certidão e pediu lá na Secretaria de Saúde, pediu no Tribunal de Contas, e foi negado o acesso de um ex-governador, candidato a senador, para impetrar uma ação, e foi recusado o acesso deles a esses documentos públicos. E isso é muito ruim para a transparência, isso demonstra que o governo teme. E quem teme é porque tem algo de errado. Então, na democracia moderna, na administração pública moderna, todos nós temos que ser favoráveis a uma ampla transparência. O projeto é nesse sentido. Nasce de uma parceria nossa com o vereador Geraldo Castro, em consonância com o Ministério Público do Tribunal de Contas, justamente tendo por objetivo dar uma maior transparência, uma melhor efetividade, uma melhoria, por exemplo, no portal da transparência do Governo do Estado, que de transparente não tem nada, não tem licitação, não tem edital, não tem empenho, não tem muitas informações, não diz quanto é o salário dos servidores, eu não quero saber um por um, eu quero saber quanto ganha um secretário de Estado, por exemplo, e que todas essas informações hoje estão escondidas numa caixa preta. O projeto é nesse sentido, para abrir essa caixa preta e dar transparência a todos os atos de todos os poderes, inclusive do Poder Legislativo. E após o intervalo, a audiência pública discute política nacional de resíduos sólidos e ainda, no quadro Conheça a Nossa Casa de hoje, a Biblioteca do Legislativo de braços abertos para a comunidade. O Parlamento Cidadão volta já. É a própria natureza que nos ensina que a amamentação é o melhor para os bebês. O leite materno é um alimento completo que protege o bebê e oferece tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver com saúde. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível, né, Davi? A amamentação em todos os momentos. Mais saúde, carinho e proteção. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi discutida em audiência pública. Os estados e municípios brasileiros têm até agosto deste ano para apresentar seus planos conforme prevê a lei. Durante a audiência, uma radiografia parcial sobre a destinação final do lixo foi apresentada. A pesquisa foi realizada pelo Ministério Público. Em 127 municípios maranhenses, constatou-se que 115 operam diretamente a coleta e destinação de resíduos, ou seja, 90% ainda operam com lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pelo governo federal, definiu que estados e municípios brasileiros têm de implantar até o mês de agosto seus planos de gestão de resíduos sólidos. A questão vai além da aplicabilidade da lei, passa pela responsabilidade social. Hoje nós não temos uma política, hoje nós não temos planos. Hoje os resíduos sólidos são absolutamente sem um manejamento adequado. A própria comunidade não sabe como lidar com isso, não há coleta seletiva, não há um processamento adequado, não há envolvimento das pessoas que vivem disso, que são os catadores, né, de lixo, que eles preferem ser chamados de catadores de resíduos sólidos, que é o mais adequado. Nada disso acontece. Então, por essa razão, é um risco que todos nós estamos correndo. É um risco das presentes, mas, sobretudo, das futuras gerações. Então, é pensando nisso, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, na humanidade, é que a gente precisa, de fato, resolver essa situação.
Autoridades, órgãos de proteção ambiental, sociedade e parlamentares discutiram e trocaram ideias a respeito de uma política estadual de tratamento de resíduos sólidos. A meta é exatamente eliminar os lixões e viabilizar a coleta seletiva nas cidades até no máximo 2014. O estado ou município que não cumprir a exigência será considerado inadimplente e não poderá receber recursos federais. O processo democrático de contribuir com a construção destes planos precisa da união de todos. Nós temos uma lei que precisa ser implementada nos municípios, o trabalho está atrasado na maioria dos municípios, e isso pode acarretar não só problemas legais, mas problema do próprio funcionamento do debate necessário para a incorporação da sociedade e a aplicação efetiva. Sabe aquela história de que tem leis que pegam e as que não pegam? Com certeza aquelas em que não há o debate, que não há participação social, tendem a não pegar. Então o IBAMA, enquanto órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, também está engajado nesse processo, não só no plano nacional, mas também no plano estadual, como forma de colaborar tecnicamente para que esse plano venha a ser colocado em prática e todos os impactos ambientais decorrentes do lixo sejam minimizados no mais curto espaço de tempo. Segundo a deputada Elisiane Gama, autora do pedido da audiência, este é o primeiro momento para se discutir o problema e, assim, encontrar soluções. Nós temos várias etapas da efetivação desse projeto. É claro que esse primeiro momento é saber se os municípios do Maranhão estão atentos na questão dos consórcios, né, nessa unidade, de forma que, com uma junção de forças, a gente realmente faça valer e ser efetivada e fazer com que ela seja real, que é uma lei importante na história do Brasil, que é a Lei 2.305. No quadro Conheça a Nossa Casa de hoje, você vai fazer um passeio pela Biblioteca do Legislativo, que está de braços abertos para a comunidade. Uma biblioteca é fundamental em todo órgão público. A leitura, a pesquisa levam as pessoas a perceber o mundo de uma outra forma, sob um olhar mais crítico. Esta é a Biblioteca da Assembleia Legislativa. Com a inauguração do novo prédio em 2008, ganhou um espaço mais acolhedor e confortável. Essa estrutura melhorou 1000%, né? Essa estrutura aqui. Lá antigamente, na Rua do Egito, era pequena as instalações, né? Mas aqui não, aqui ficou bem mais tranquilo, é grande, entendeu? É tranquilo, um ambiente tranquilo, não tem barulho, entendeu? Então a gente pode fazer as pesquisas com tranquilidade, fazer leituras, trabalhos, entendeu? Sem nenhum problema, né? Melhorou muito. Qualquer pessoa que queira vir fazer a pesquisa aqui pode fazer sem nenhum problema, entendeu? Bem recebido e também um material bom, material de qualidade. Os funcionários também são excelentes, são bem receptivos. Com 35 anos na Assembleia, Maria do Rosário, chefe da seção de biblioteca, revela os avanços que houve no setor com a transferência para a nova sede em 2008. Antigamente não era assim tão procurado lá na antiga Assembleia, mas agora com a nova sede está sendo bastante procurado. O espaço aumentou e ficou mais adequado. No acervo da biblioteca estão cerca de 1000 exemplares, nos mais diversos estilos literários e principalmente os livros voltados ao direito. Aqui também estão catalogados os discursos dos deputados nas sessões legislativas, nas audiências públicas, material que pode ser acessado pelos funcionários da casa e também pelo público, dando maior agilidade à consulta. É muito importante, a leitura é a base do conhecimento, você sabe disso. Né? Então, um ambiente que ofereça um espaço desse, uma biblioteca, é de grande valia para os funcionários, para eles ampliarem o universo de conhecimento, né? Se capacitarem. Entendeu? Às vezes até um filho quer tirar uma dúvida, quer alguma coisa, eles vêm aqui, trazem os filhos, aí os filhos procuram livros, pesquisam. E agora, quando for para empréstimo, só funcionário da casa. Aí nós temos uma ficha. Aí tem o local que eles trabalham, o nome, ramal, aí no prazo de 7 dias. Para Maria do Rosário, no futuro, o espaço precisará ser ampliado para atender a demanda. Ela destacou que desde que entrou na Assembleia, a cada ano, há uma preocupação com a estrutura e com o material que o público poderá encontrar no acervo. Nós guardamos um documentário do discurso dos deputados, esse de 94 para cá nós temos o discurso deles. E muitos livros na área de direito, economia, administração, e nós esperamos que na nova mesa, esses novos livros, porque sempre está mudando de leis,
Então temos que comprar mais livros novos para poder ter todo o tempo estar dentro dos padrões que eles pedirem. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente tem um encontro marcado todo sábado às 10 horas da manhã, com reprise aos domingos, 4 da tarde. Um bom fim de semana para você e até lá!